Querido, Deus é bom? Amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses 3. A partir do verso 1. Amém? Amém, misericórdia? Amém. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa ou que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Amém, querido? Pode fechar os teus olhos? Senhor, Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Senhor, em nome de Jesus, toda resistência agora, Senhor, da Tua palavra, nós repreendemos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Toda apatia, Senhor, nós repreendemos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, toda mente, Senhor, Pai, que fica vagueando, nós levamos ela cativa ao Teu trono agora, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela é vida. Senhor, que o Senhor traga vida nessa manhã sobre nossas vidas. Senhor, todo coração, Senhor, preocupado. Senhor, que ele seja uma terra agora, Senhor, arada pelo Teu Santo Espírito, uma terra propícia, Senhor, uma terra disponível para a Tua palavra cair e multiplicar, não só a 30, não só a 60, mas a 100 por 1 nessa manhã. Senhor, todo demônio que tenta roubar a Tua palavra da Tua igreja nessa manhã, seja repreendido agora pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, nós invocamos, Senhor, a Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, assim como Hebreus declara, Senhor, Pai, os Teus anjos ministradores da Tua palavra nessa manhã. Senhor, que os Teus anjos estejam acampados, Senhor, Deus, ao redor dessa igreja, ao redor da nossa família, onde quer que eles estejam, principalmente sobre as nossas vidas nessa manhã. Senhor, há algo, uma porção, Senhor, da Tua palavra sobre nossas vidas nessa manhã. E nós receberemos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, porque nós cremos na Tua palavra. Senhor, não estamos aqui à toa. Nós viemos aqui por um propósito. Senhor, nós adoramos a Ti nessa manhã. E agora receberemos da Tua porção, da Tua palavra sobre nossas vidas. Eu creio assim, Senhor. Oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, querido. Amém, querido. Há uma porção da palavra para a minha vida, para a tua vida nessa manhã, querido. O apóstolo Paulo diz que, portanto, se ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não que são da terra. Porque se já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Amém, querido? Essa palavra é uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração durante essa semana, pensando nas coisas da terra. Quantos de nós, querido, estamos pensando nas coisas desse mundo? Mas o apóstolo Paulo diz para nós olharmos para as coisas de cima. Quantos estão aqui nessa manhã, querido,
preocupados com alguma situação que está vivendo, ou algum problema que você está vivendo. Talvez você tenha deixado ele em casa, talvez você tenha deixado ele no trabalho, talvez você tenha deixado ele na família, mas você sabe que precisa ser resolvido. Alguém tem alguma situação que precisa ser resolvida? Amém? Poucos? Vou fazer uma pergunta de novo. Quantas pessoas precisam resolver algum problema, alguma dificuldade nessa manhã? Amém, queridos. Então, essa palavra é para você e para mim. Amém? Mas o apóstolo Paulo diz, querido, que devemos pensar nas coisas de cima. Note que é um mandamento da palavra que vem com um imperativo, com uma ordem. Buscai e pensai. Verso 2, pensai nas coisas de cima. Verso 3, pensai nas coisas de cima e buscai nas coisas de cima, mas não da terra. A Bíblia relata, querido, quantas advertências para que a gente pense nas coisas de cima. A beleza do Evangelho, a beleza da palavra, a beleza do cristianismo, querido, é andar com Deus. É andar com Deus, querido, quando aprendemos a olhar para o alto. Você tem olhado para o alto ou você tem olhado para essa terra? É uma pergunta. Você tem olhado para o céu, para as coisas do alto, ou você tem pensado nas coisas da terra? Sabe por quê, querido? Porque as coisas da terra, sabe, nos atrai, nos envolve tanto, que os nossos olhos estão apenas na terra, nas circunstâncias, nos problemas, nas dificuldades. Mas quando o apóstolo Paulo diz para pensai nas coisas de cima, buscai as coisas de cima, nós temos buscado o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Nós temos preocupado realmente com o Evangelho, com a palavra do Senhor. É interessante que João, capítulo 4, 35, você pode abrir comigo? Evangelho de João, capítulo 4, verso 35. A palavra diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? E eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancos para a ceifa. Interessante, quando estava cantando o hino Os Dias de Elias, e eu perguntava ao Senhor, essa palavra é para essa manhã? E aí, Jesus, coincidência, Jesuscidência, eu ouvi o Senhor falando exatamente para essa manhã, essa palavra, querido. Mas eu fico pensando, querido, quando Jesus diz, erguei os olhos e vede os campos que já estão brancos. O que isso significa, querido? Que há um lugar, há pessoas sedentas pela presença, pela palavra do Senhor. Apóstolo Paulo diz, pensai nas coisas de cima. Jesus diz, erguei os olhos e olhai os campos que já estão brancos. E aí eu te pergunto, por que Jesus falou isso para os discípulos? Se nós olharmos um pouquinho no capítulo 4 mesmo, um pouco antes, a partir do verso 3, diz assim, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-se necessário passar por Samaria. É interessante, por que Jesus disse isso para os discípulos que estavam prontos, estavam brancos, pronto. É interessante, querido, quando a palavra diz que era necessário passar por Samaria. As vidas, entenda, igreja, as vidas são mais importantes do que os bens. As pessoas são mais importantes do que o material. E às vezes valorizamos mais aquilo que é material, aquilo que é da terra, do que as pessoas.
Mas Jesus disse, é necessário que passasse por Samaria. Samaria, querido, havia uma mulher samaritana tirando água num poço. E Jesus, nesse momento, querido, ele parou, que estava cansado, a Bíblia relata sobre isso. Enquanto isso, os discípulos foram comprar comida na cidade. E chegou uma moça, uma samaritana, para tirar a água do poço. E, nesse momento, Jesus diz para ela que tirasse a água para ele. E ela diz, mas não sei se você sabe, os judeus ou os samaritanos não falam com os judeus não falam com os samaritanos. Mas nesse momento, querido, algo tremendo da palavra, Jesus respondeu, se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Água viva, querido. Jesus fala para ela, se você soubesse com quem você está falando, te daria água viva. E ela fala, Senhor, aonde tem água viva? Jesus respondeu, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, querido. Era necessário passar por Samaria. Existia uma vida clamando pelo Senhor. O Senhor disse, se tomar dessa água, você nunca mais terá sede, e você será uma fonte de água viva. Eu entendo, querido, que essa água que nos cura, que nos sara, mas também que ela é uma fonte para as pessoas que estão lá fora, que não conhecem o Senhor. Se o Senhor se preocupou com uma vida, querido, e a Bíblia diz que uma vida é mais importante do que um mundo inteiro, era necessário passar por Samaria. E ela diz no momento da conversa, eu vejo que o Senhor é profeta. E ela vai até a aldeia, até as pessoas chamarem as pessoas. E é interessante que há um diálogo entre os dois, né? Dizendo que ela diz, o Senhor diz a ela, vai lá e busca o seu marido, e ela diz, eu não tenho marido. E ele diz, é verdade, todos os que você teve, não foram seu marido. E ela diz realmente que não tem marido. E ela vai à cidade, e ela busca aquelas pessoas, e no verso 42 do 4 diz assim, diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quantas vezes, querido, nós estamos olhando apenas para a terra, mas Jesus disse que os campos estão prontos, estão brancos. É interessante quando nós olhamos para a terra, quando estamos ligados a essa terra, quando estamos vivendo nessa terra, querido. Mas o Senhor quer que nós, nessa manhã, olhemos para os céus. Você pode olhar para o céu nessa manhã, querido? Você pode olhar para o céu nessa manhã? É interessante, Lucas 11. Você pode abrir Lucas 13, aliás. Lucas 13. Do 11, Lucas 13, do 11 ao 13. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, clamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela,
e logo se endireitou e glorificava a Deus. É interessante, querido, que quando a Bíblia relata sobre essa mulher, o apóstolo Paulo diz, pensai nas coisas de cima, olhai para as coisas de cima. Jesus diz para olhar para os campos que já estão brancos. Mas nesse momento, deparamos com uma mulher encurvada por uma enfermidade, e a Bíblia diz que ela estava presa por causa de um demônio, por causa de Satanás. Havia uma prisão sobre essa mulher. E ela vivia, ela era encurvada, olhava para o chão. É interessante que Jesus trouxe a libertação dessa mulher. Jesus trouxe a libertação sobre essa mulher. Essa mulher andava encurvada por quase 18 anos, 2 décadas. Não havia meios para se endireitar, pois a sua doença era espiritual e não física. Tratava-se de um espírito maligno, de uma enfermidade, um agente de Satanás prendendo o seu corpo. Sabe, há uma figura aqui, essa mulher vivia olhando somente para o chão, só olhava para o chão. Sua costa encurvada a impedia de andar olhando para cima. Podemos ver uma operação na vida dessa mulher, o verdadeiro plano do maligno contra essa vida. Um verdadeiro plano maligno contra os cristãos. Cristo disse a ela que ela estava numa prisão. É interessante, querido, quantas vezes o Senhor nos chamou para a liberdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente será livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que me chama mais atenção, querido, quando nós devemos olhar para o alto, olhar para os campos, essa mulher estava aprisionada por um espírito maligno. O que me chama mais atenção, querido, nessa manhã a Bíblia diz que ela era uma filha de Abraão. Você pode ver, querido. No verso 16, e não convinha soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Quantas vezes, querido, Satanás nos leva a prisões porque estamos olhando para a terra. Estamos olhando para situações. O Senhor nos trouxe liberdade e muitas vezes voltamos para a prisão. Estamos aprisionados, querido, em alguma situação da nossa vida, enquanto o Senhor nos trouxe a liberdade. Isso me chama muita atenção, querido, porque essa mulher não era qualquer uma. Era uma filha de Abraão. Ela tinha a promessa, ela esperava a volta do Senhor. Quantas vezes que nós estamos aprisionados em alguma área da nossa vida, enquanto o Senhor quer que a gente olhe para o céu, olha para as coisas do alto, estamos olhando para isso aqui, olhando para as circunstâncias, os problemas, as situações, querido. Quanto não damos mais testemunhos, não falamos do Senhor amar, quanto tempo? Eu te pergunto nessa manhã, no ano de 2017, quantas pessoas você ganhou para o Senhor? Quantas pessoas você trouxe a essa igreja, querido? Que se converteu, que mudou de caminho. Se a Bíblia diz, querido, que os campos estão brancos. Isso há mais de 2000 anos, o Senhor disse no Evangelho de João, querido. E hoje, como estão esses campos? Talvez estejam morrendo. Estejam sendo levados diretamente para o inferno, querido. O que nós estamos fazendo como igreja? Estamos olhando para a terra, olhando para os problemas, olhando para as situações e não olhamos para o céu. É um mandamento, é um imperativo, é uma ordem, querido. Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Estamos preocupando com tantas coisas na nossa vida e deixando de buscar o Senhor. O que o Senhor vai nos cobrar quando Ele voltar, querido? O que Ele vai te cobrar, o que Ele vai me cobrar? Qual o evangelho que a gente está vivendo, querido?
da prosperidade. Esse é o evangelho que tem mais crescido em todo o mundo, não só no Brasil, da prosperidade. Pessoas pensando apenas na área financeira, querido. Não há problema nós prosperarmos, porque a Bíblia diz que as bênçãos nos alcançariam, mas ela não deve ser o alvo, nem da minha, nem da sua vida. Se ela tem sido, nós temos andado encurvado, olhando para as coisas da terra. Aonde está o teu coração nessa manhã, querido? Está buscando o reino de Deus e a sua justiça? Ou olhando apenas para as coisas desse mundo? E aí, querido, o diabo tem usado dessa estratégia. Ele tem usado para nos prender, nos encurvar diante dos problemas e das situações. Sabe como, querido? Muitas vezes, ele não pode nos tocar, é verdade, querido. Ele não pode nos tocar. Mas, às vezes, ele usa, querido, de algumas estratégias. E nós dissemos, querido, o diabo está debaixo do meu pé. Sim, no nome do Senhor Jesus, querido. Mas esquecemos que ele é um ser milenar. Que ele é um ser inteligente. Não é maior do que o nosso Senhor. Não está acima do nosso Deus. Mas entenda, querido, ele é um inimigo para ser respeitado. Ele é um inimigo, querido, que usa estratégias. Mas a gente precisa, a Bíblia diz, sujeitai a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós, querido. Agora, você precisa sujeitar a Deus, olhar para as coisas de cima. E aí o diabo tem tentado contra nossas vidas, nos aprisionando, muitas vezes olhando para o chão, como? Atacando a nossa família, querido. Atacando nossos bens. Usando de estratégias para quê? Para que a gente peque, para que a gente fale contra o Senhor. Quantas vezes a gente se rebela contra o Senhor? Quantas vezes a gente se levanta contra o Senhor falando, Senhor, por que isso? E a gente não entende que é uma ação maligna, querido. E a gente está olhando para a terra, está encurvado, querido. Mas em nome de Jesus nessa manhã, querido, que você entenda a estratégia de Satanás. Há um texto, querido, em Apocalipse 2:14. Abre comigo, querido. Apocalipse 2:14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Querido, isso é muito sério. Em Números, também diz sobre essa passagem. Balaão é contratado por Balaque para profetizar contra o povo de Deus. E por 4 vezes, ele tenta profetizar contra o povo de Deus. Mas Deus troca em bênção sobre o povo. Querido, não tem palavra maldita, não vai chegar nada à tua tenda, nem à minha tenda, em nome de Jesus. Entenda isso, querido. Nós temos a proteção do Senhor, nós temos o sangue vertido na cruz sobre nossas vidas, sobre nossa família, amém? Só que como o diabo sabe que ele não pode nos tocar, querido, ele usa de estratégia. O que aconteceu? Ele profetizou, e só que aquilo que ele profetizou contra o povo de Deus não aconteceu. E aí Balaão entendeu que Deus estava com o povo, estava protegendo o povo. E em algum momento, querido, ele falou para Balaque, faz o seguinte, pega das tuas mulheres, coloca no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus vai se prostituir com essas mulheres. A palavra se cumpriu, querido. O povo se prostituiu com as mulheres do povo de Balaque. E o que aconteceu, querido? A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Sabe o que acontece, querido? Satanás não pode nos tocar, mas muitas vezes ele nos tira ou tenta nos tirar da presença do Senhor com estratégias. E aí, querido, exatamente o que aconteceu. As palavras de maldição não chegaram.
o povo de Deus. Mas o povo de Deus se afastou do Senhor. Deixa eu te falar algo, querido, nessa manhã. Pensai nas coisas de cima. Busca ao Senhor, querido. Busca ao Senhor. Não olhe para essas coisas terrenas. Satanás, ele tem estratégias, querido. Às vezes ele vai nos distrair, ou tentar nos distrair, olhando para situações que estamos vivendo, para situações que estamos lidando. Mas deixa eu te falar nessa manhã, querido. Pensai nas coisas de cima. Se o apóstolo Paulo disse, querido, pensai e buscai nas coisas de cima. Jesus disse, olha os campos, querido, estão brancos. Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando. Eu queria terminar com um texto, querido. Atos 7. Atos 7, 55 ao 60. Eu te convido nessa manhã, querido, a olhar como esse homem de Deus olhou. Atos 7, 55. Capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Peraí, querido. Estava à direita de Deus, a mesma palavra que o apóstolo Paulo diz em Colossenses. Olha que tremendo, que ele disse, eis que vejo os céus abertos e Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-ele da cidade, apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, e em vocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhe impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu, querido. Estevão, querido, estava com os olhos fitos no Senhor. Algo me chama muita atenção, muitas coisas me chamam a atenção nesse texto, mas algo que me chama a atenção é no verso, querido, 60. Ele se pondo de joelhos. Se você recebe uma pedrada, querido, a sua reação é de se proteger. A sua reação é de levantar as mãos, para que não acerte o seu rosto, acerte os seus olhos. Mas Estevão, querido, se ajoelhou. Sabe por quê, querido? Porque nesse momento que ele estava morrendo, os seus olhos estavam no céu. Estavam olhando para o autor e consumador da sua fé. Estavam olhando para Jesus que estava à destra de Deus, querido. Nós só vamos olhar, querido, para o céu, se entendermos que é de lá que vem o nosso socorro, que é de lá que vem a nossa resposta, querido. Enquanto estivermos olhando para essa terra, as coisas da terra, querido, não vamos viver o sobrenatural de Deus. Tem um texto que está em Hebreus. Você pode abrir Hebreus 11. A partir do verso 36. Hebreus 11. A partir do verso 36. Talvez você fale, nessa manhã está difícil. Está complicado o que eu estou vivendo. Mas, Hebreus 11, 36, diz assim, e os outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais
o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Homens do qual esse mundo não era digno. Talvez o que você olhe hoje é apenas as coisas da terra. Mas eu te convido nessa manhã, querido, a começar a olhar para as coisas que estão em cima, que são do alto. Buscai as coisas do alto nessa manhã. Amém, querido? Queria te convidar a ficar de pé. O que você tem pensado, querido, nas coisas da terra? O que você tem vivido? As coisas da terra? Querido? Apenas isso? Se você tem vivido apenas as coisas da terra, querido, eu queria te falar que você não está vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas a boa notícia é, querido, é que você pode mudar tudo isso nessa manhã. Você pode tirar o teu foco daqui da terra, querido, e começar a olhar para as coisas do alto. Amém, queridos? Essa manhã nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você pode olhar para trás, querido, para mais de 2000 anos, aonde o Senhor morreu naquela cruz. Talvez você possa pensar ainda, querido. Você pode fechar os teus olhos? Talvez essa manhã você possa pensar ainda, querido, o caminho que Jesus percorreu até o Gólgota, até a cruz, por mim e por você, querido. Eu tenho certeza que Ele está olhando nessa manhã para mim e para você, querido, e está dizendo, valeu a pena. Valeu a pena. Ele está te dando uma oportunidade hoje, querido, para olhar. Talvez para cima, querido. Porque a posição que Jesus estava naquela cruz era no alto. Talvez os discípulos olhando para Jesus na cruz, querido, e a sua mãe ali, Maria, estava olhando para cima. O que você precisa nessa manhã, querido, é olhar para cima. É olhar para o sacrifício de Jesus, é olhar para a cruz. É para ver o que o Senhor fez na tua vida e na minha vida. Oportunidade de viver uma nova etapa. De olhar para cima, de pensar nas coisas de cima. Se você começar a pensar nas coisas de cima, querido, eu tenho certeza que a tua visão vai mudar. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra nessa manhã. Senhor, nós temos tanto, Senhor, a olhar para cima. Senhor, assim como o apóstolo Paulo disse, olhar e pensar nas coisas de cima, Senhor. Ah, Deus, nos perdoa, Senhor, nessa manhã, porque estamos olhando para a terra, estamos encurvados como aquela mulher, Senhor, preso a situações, a problemas, Senhor, e só conseguimos olhar para os problemas, para as situações, Senhor. Ah, Deus. Ah, Senhor, o Senhor nos convida a olhar para os campos, Senhor. As pessoas estão morrendo sem Ti, Senhor. Estão sedentas pela Tua palavra. E às vezes não abrimos a nossa boca para falar da Tua palavra, Senhor. Porque simplesmente temos vergonha. Simplesmente que falar, eu não sou pastor para pregar. Senhor, nós acreditamos, Senhor, no ministério universal de todo crente, Senhor. Todo crente foi chamado a pregar, a falar, a testemunhar daquilo que o Senhor fez, Pai. Senhor, levanta a Tua igreja, Senhor, nessa manhã. A sair daqui, Senhor. A dar uma resposta a esse mundo, Senhor. Porque nós somos a resposta, Senhor. Pai, porque nós conhecemos a Ti. Nós fomos resgatados, Senhor. Nós fomos lavados um dia por Ti. Senhor, não podemos ficar com as nossas bocas fechadas, Senhor, não. Ah, Deus, nos ajuda a olhar para cima, Senhor. Ah, Deus, Estevão, Senhor, no momento da morte, Senhor, não se importou nas pedradas, sendo apedrejado, ele olhou para o alto, porque ele viu o Senhor no alto e sublimitou na destra de Deus, Pai. Ah, Deus, isso estava, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor estava em pé. Ah, Deus, estava em pé para recebê-lo, Senhor, de braços
braços abertos, Senhor. Ah, Deus, um dia, Senhor, nós veremos o Senhor. Ah, Pai, como o Senhor nos conhece, um dia conheceremos o Senhor, Deus. Nos ajuda, Senhor, a viver a Tua palavra. Senhor, nessa manhã nós consagramos, Senhor, o cálice a Ti, Senhor, como símbolo, Senhor, do Teu sangue vertido na cruz. Senhor, nós consagramos o pão. Ah, Deus, o Teu corpo partido, Senhor, em favor de muitos, em favor de mim, em favor dos meus irmãos, em favor da Tua igreja na face da terra, Senhor. Nós consagramos, Senhor, esses elementos da ceia nessa manhã. Senhor, que ao comer e beber nós possamos nos lembrar que devemos olhar para o alto. Louvamos, engrandecemos o Teu nome nessa manhã.